Boa noite. Boa noite. Boa noite. Sejam bem-vindas. Sejam bem-vindos a mais essa transmissão ao vivo. Bom, como sempre, vamos dar um tempinho para as pessoas irem chegando, sendo avisadas, né? Porque o Instagram faz isso, eles chamam as pessoas, né? Chama no sentido de coloca lá nas... Ângela, seja bem-vinda. Então as pessoas vão sendo chamadas, vão entrando. Hoje comecei pontualmente, semana passada eu atrasei um pouquinho, mas hoje foi pontual, porque é assim que tem que ser. E é isso, estou aqui mais uma vez. Agora, mês que vem, Jaci, seja bem-vinda. Mês que vem vai fazer exatamente 6 anos, ininterruptamente, que eu faço essa transmissão ao vivo, ou live, como queira. E vou preparar alguma coisa especial, não sei o que ainda, mas devo preparar alguma coisa, eu não sei o que. Ou não, deixa rolar, né? Porque na verdade, toda semana é especial para mim. Confesso que toda semana é muito especial para mim. Hoje mesmo, Ieda, seja bem-vinda. Hoje mesmo, eu estava na academia hoje, lá me cuidando, né? Eu vou à academia, faço minhas caminhadas de manhã, mas eu estava na academia e aí veio uma pessoa me chamou, Randan, quanto tempo? Aí eu olhei, era o Roberto. De vez em quando ele aparece aí, ele não fica muito tempo, mas aparece nas minhas lives. O Roberto pertence ao MAP. MAP é uma casa espírita bem antiga. É uma casa parceira do Lar de Frei Luiz. O presidente, o fundador, é um cara fantástico. É um senhor, né? Eu chamo de cara porque assim, é uma pessoa que eu tenho intimidade, é uma pessoa que tem espírito jovem, igual a mim também. E que é o Ivan Perdigão, que é o fundador do MAP. MAP é o Movimento de Amor ao Próximo. E eu estou no kardecismo já, se não tem 30 anos, é quase 30 anos. Nas macas, fui muitos anos no Lar de Frei Luiz. Depois cheguei a ficar no Lar de Frei Luiz e no MAP, aqui, para mim era mais perto, né, que é aqui no Recreio. Fica aqui pertinho do Recreio Shopping. Eu moro em Vargem Grande. Aí até que eu me fixei só no MAP. Mas é lógico, eu não vou negar não, e hoje até eu estava conversando sobre isso, a gente às vezes se decepciona, né, dos locais que a gente frequenta. Não só quem frequenta no sentido de tratamento ou de uma reciclagem, como nós, considerados médiums, né? Nós temos as nossas decepções nas casas espíritas, principalmente quando nós frequentamos a casa espírita, aí eu digo como médium, no sentido puro da essência que deve ser, que é da doação. Só que infelizmente, Elizabeth, minha amiga, infelizmente, uma boa parte que está nessas casas espíritas, e eu digo as casas porque todas que eu fui, tem, são pessoas que na verdade precisam se tratar. Chegou a primeira, elas vão ter que se tratar, e estão ali, como médium e tal. Por que eu digo isso? São pessoas que têm a vaidade exacerbada. Eita, agora eu peguei a palavra sofisticada e me ferrei. Exagerada. Natasha, minha filha,
né? Tem a vaidade exagerada. E eu digo a vaidade do ego, porque vaidoso eu sou, de me cuidar, enfim, vaidoso eu sou, nada contra, a pessoa tem que ser vaidosa assim, viva a autoestima. E a autoestima começa na vaidade, e se tratar. Mas a vaidade de ego não. A vaidade de ego, ela é doentia. E ela não combina com uma casa espírita. Aliás, ela não combina em lugar nenhum que se doe o eu interior, a essência. Como aqui, por exemplo, imagina se eu tivesse uma vaidade de ego, eu sou o Randan, não, eu sou todo poder. Nada, eu sempre quem me acompanha aqui sabe há bastante tempo, tá aí a Jaci que me acompanha desde o início, a Ângela que me acompanha desde o início, enfim. A primeira coisa que eu falo é o seguinte, eu sou um simples, aliás está no nome, um mediador, médium. Por que o nome médium? O nome médium é justamente que é a pessoa que media junto à espiritualidade. Então aqui o meu papel é como médium. Ô, minha vizinha, seja bem-vinda. Beijo no coração, um abração no meu amigo Vanderlei. E então tá pelo nome, médium é de mediar, né? É de mediar. Maria Sofia, seja bem-vinda. Seja bem-vinda, Maria Sofia, seja bem-vinda. E é de mediar. Né? Dá pelo nome, de mediar. Então, quando você infla o ego do eu, na verdade, sem querer fazer rima, já se perdeu. Infelizmente, eu já me deparei algumas vezes com isso. Aí eu saio. Porque eu não aguento. Eu não tenho sangue de barata, nunca tive, nem vou ter. Né? Na minha corrente sanguínea corre sangue cigano, com sangue indígena, com sangue árabe. É uma mistura desgraçada, a minha mistura. Deus me livre, tira esse desgraçado vamos tirar o desgraçado, né? Deus me livre, essa palavra é horrível. Mas é uma mistura danada, então não tem sangue de barata, então não dá pra, sabe? Aí eu saio, aí daqui a pouco eu volto, aí eu fico entre vindas e vindas, porque eu não aguento, sabe? Ali participar e ver pessoas ali do meu lado, cheio de ego inflado. Então por que eu tô falando isso? Eu encontrei essa pessoa, né, hoje na academia. É um senhor, ele faz um trabalho bem bacana lá no MAP, aqui do Recreio. Ele, Randan, você tem que voltar, não sei o que, volta lá. Eu falei para ele que eu estava pensando em voltar depois depois do Nhoque. Nhoque 12, opa, Nhoque é muito bom, hein? e voltar depois do carnaval. Vamos ver. De qualquer maneira, eu creio que a minha missão, Ieda, minha querida amiga de Salvador, a minha missão aqui está mais do que recompensada, porque eu creio na ligação que nós temos. Tá bom. Tá bom, minha vizinha, agora sim. Você até me confundiu, Maria Sofia. Eu falei, caramba, não é minha vizinha não, deve ser uma Maria Sofia, é tua filha, pô. Tá bom, minha vizinha. Bom, voltando. Então, na verdade, eu já o que eu faço aqui há 6 anos, ininterruptamente, é tão ou mais como se eu estivesse numa maca, atendendo pessoas. E você quer saber? Acho até que mais até. Porque eu faço esse ao vivo, mas depois fica disponível para as pessoas.
Então sabe-se lá quantas pessoas já que não viram aqui, não puderam estar aqui pessoalmente, e depois usaram, não, eu vou assistir lá, e aí, sabe, se sentiram ajudadas de alguma forma. Porque aí começa o tema. Perceba os sinais. Pode parecer um termo complexo, uma frase, um tema complexo, né? Perceba os sinais. Como perceba os sinais? Através da essência. E é exatamente o que eu estou falando. Eu estou aqui fazendo essa live. Eu tenho certeza que muitas pessoas já tiveram a percepção, poxa, eu vou dar uma olhada ali. E aquilo que ela ouviu, ela é o que eu estava precisando. E por favor, não estou dizendo que eu fui o Todo-Poderoso que a fez, essa pessoa, que fez essa pessoa escutar algo que para ela é o que ela está precisando ouvir. É porque é exatamente isso que acontece na vida. As percepções dos sinais. Muitas vezes nós pensamos assim, poxa, vou lá naquele lugar. E naquele lugar acontece alguma coisa que é importante para você, de alguma forma. Como aqui, por exemplo. Quantas vezes, quantos depoimentos eu já recebi de pessoas dizendo assim, poxa, Randan, eu ouvi exatamente o que eu estava precisando. Isso são os sinais. São os sinais. E como eu digo aqui sempre para vocês, muitas vezes pode parecer até maluquice o que eu vou falar. Muitas vezes o que eu estou falando aqui, na verdade está servindo para mim. E eu não tenho nenhum problema em falar isso. Muitas vezes eu estou aqui falando, e nossa, e sabe, pessoas, poxa, que bacana, é isso que eu queria ouvir, mas muitas vezes eu estou falando para mim mesmo, porque eu queria ouvir isso. E eu sou intuído a falar e fortalecer algo que na verdade eu estou precisando. Muitas vezes acontece isso. Pode parecer maluquice da minha parte, mas é verdade. Quantas vezes? E engraçado que quando acontece isso, não é uma coisa programada por mim. É algo que vem automaticamente, sabe? E eu sempre vejo a minha live depois. Eu tenho o costume de depois ver essa transmissão que eu faço. Eu sempre vejo depois. Se não no dia seguinte. Sempre vejo. Então muitas vezes até me reforça. Porque na verdade eu estava precisando ouvir. É como se fosse uma autoterapia. Pode parecer maluquice da minha parte, mas não é. São sinais. São sinais. Renata, seja bem-vinda. E como perceber os sinais? Primeiro é você crer naquilo. Crer que pode. Eu, por exemplo, eu tenho muito, já tenho e já tive muitos sinais através de animais. Eu tenho uma ligação absurda com animais. Absurda. E quando eu digo animal, não é só cachorro e gato, não. É com borboleta, é com passarinho, é com cavalo. Eu podia escrever um livro. O meu filho uma vez me chamou de Dr. Dolida o Cigano. Dr. Dolida o Cigano. Dolida, quem não sabe, Dr. Dolida é um filme daquele ator, eu esqueci o nome. Engraçado, é uma comédia. E é um cara que fala com os animais.
Eu esqueci o nome do ator, mas ator bem engraçado. E meu filho me chama uma vez, por que foi mesmo? Eu não sei. Ah, foi uma borboleta. Tinha uma borboleta enorme, ele estava saindo, eu acordo muito cedo e ele também. Ele para trabalhar, porque ele é professor de educação física, ele tem uma academia online, então ele sai às vezes muito cedo. E eu tenho uma mania de acordar muito cedo, eu acordo às 5 horas da manhã, adoro acordar de manhã, e sem precisar, mas eu gosto. E uma vez ele saindo, ele viu uma borboleta, assim, bem na nossa porta aqui, assim, na saída, eu moro em casa, né, na saída tem um gramadinho. E ele viu uma borboleta grandona, assim, ele, ó, rapaz. Aí eu peguei a borboleta, porque tem gato aqui, né? Tem os meus, tudo bem, que ficam aqui na minha casa, eles ficam soltos na minha casa, dormem na cama, é uma zona, mas assim, ficam soltos. Mas tem os que ficam aqui no condomínio, inclusive eu trato os do condomínio também. Inclusive do vizinho, não desse que está aqui me vendo, não. É o outro. Que é gente boa, meu amigo. O gato dele vem pedir comida aqui na minha porta. É muita cara de pau do gato, né? Vem pedir comida na minha porta, morando na casa do lado, ou quase do lado. E eu vou e dou. E não só pede, como ele, quando demora a dar, ele sobe no telhado e fica olhando do telhado, do telhadinho da garagem, para mim, eu na sala vendo televisão, ele olhando, me encarando assim, eu vou lá, saio do... Mas aí meu filho falou que tinha uma borboleta, aí eu peguei e salvei a borboleta. Aí eu peguei, joguei a borboleta assim, peguei ela na mão, ela foi e voou. Pode ser sinal? Pode. Eu me lembro na pandemia, pode parecer, eu sei que muita gente fala, esse cara é louco. Esse Randan é louco, interna esse cara. Interna, porque isso é louco, 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 louco. Interna ele. Na pandemia, eu comecei, eu sempre me cuidei, fazer exercício em academia, mas eu nunca fui de correr assim, eu dava minhas caminhadinhas, meia hora. Mas a academia, Tânia, minha querida amiga, como é que você tá? Vem, bom, tem alguns nomes que é difícil de falar, sejam todos bem-vindas, bem-vindos. E eu me lembro na época da pandemia, bem no início da pandemia, né? Eu falei, bom, as academias fecharam, eu comprei uns pesos, comprei não sei o que, eu comecei a caminhar. Aí que veio o costume de eu caminhar, assim, hoje eu caminho, corro 1 hora por dia, todo dia. É sagrado para mim, de domingo a domingo, a não ser por algum motivo, mas normalmente é sagrado. Domingo a domingo, não importa, tá aí minha vizinha aí que tá aí me acompanhando, sabe disso. De manhã tô eu pra minha caminhada aqui no condomínio mesmo. No condomínio, eu aproveito, escuto música, eu vejo inspirações para composição de música, e vem altas inspirações. Eu caminhando, correndo. Mas voltando, começou a aparecer uma borboleta na pandemia. E o mais louco que a borboleta, ela voava assim na minha frente. E isso foi assim por muito tempo. Se não era a mesma borboleta, ou então estava tendo rodízio de borboletas parecidas. Uma vez até, e aqui no condomínio tem câmera, viu? Eu falei, pô, né, deve estar pensando, o pessoal vai pensar que eu sou maluco. Uma vez a borboleta pousou aqui num pedestalzinho que tem ali no jardim, onde tem o parquinho, tem umas estacas de madeira, e a borboleta pousou ali. Eu sei que vocês vão me chamar de maluco, mas palavra de honra, eu ajoelhei e comecei a conversar com a borboleta, agradecer a ela ali, que na verdade eu estava vendo ali como um aviso. Aquilo era um sinal para mim de aviso. Você está protegido. Você está protegido, fica calmo. Não se desespere. Não era uma borboleta, não. Aquilo não era uma borboleta. E me perdoe se alguém achar que eu sou doido, não tem problema não, tá? Eu estou falando coisas minhas, particulares. Aquilo não era uma borboleta. Pelo menos para mim nunca foi. Aquilo é um aviso, tipo assim, olha, tô aqui, do teu lado, caminhando, te protegendo. Você está caminhando, eu tô aqui te protegendo.
Para mim é o Espírito Santo. Pode parecer maluquice para alguns, mas para mim é o Espírito Santo. Ali. É um sinal. E realmente eu fui um cara protegido na pandemia. É um sinal. E veja, se você buscar coisas que aconteceram na sua vida, seja ela em que segmento for, relacionamento, trabalho, enfim, o que for, você vai ver que grande parte do que aconteceu com você teve sinais. Tiveram sinais. É porque às vezes a frieza do ser humano é tão grande, nós seres humanos, é tão grande, esse mundo maluco, internautico, de redes sociais exacerbadas, as pessoas acabam esquecendo o lado lúdico da vida, o lado da sensibilidade, da essência da vida, que é o Espírito, que é a essência. E é exatamente a essência que nos faz ter a percepção dos sinais. Eu não tenho dúvida em afirmar que eu no meu caso, acho que eu diria que eu sempre tive sinais em tudo na vida. Ou se não tudo, quase tudo. Muitas vezes eu paguei para ver. Muitas vezes eu paguei para ver. Né? Aí eu sempre, uma coisa minha muito conceitual, eu chegava lá e falava, poxa, eu devia ter seguido a minha intuição. Quantas vezes eu falei isso? Eu devia ter seguido a minha intuição. Não, não é intuição. São os sinais. A frieza do cotidiano às vezes nos impede de perceber os sinais. Mas nós somos munidos cotidianamente por sinais. Eu confesso a vocês que eu sigo muito os meus sinais. Lógico, eu sou um ser humano, às vezes eu desprezo um pouco, ou demoro a entender. Sou um ser humano. Ieda, é isso mesmo. Mas eu procuro perceber os sinais, sabe? Pessoais, trabalho, oportunidades. Às vezes eu acordo de manhã cedinho e essa coisa de acordar meio que de madrugada, para mim me faz bem, sabe? Para algumas pessoas, caraca, madrugada nada, vou ficar na cama até 9 horas. 10. Não, se eu acordar tarde, eu não consigo também, eu me sinto mal, eu tenho que acordar cedo. Afonso, seja bem-vindo, meu irmão. Porque justamente é na madrugada que vem os sinais para mim, vêm as inspirações. E muitas vezes eu fico ouvindo, sabe? Randan, faz isso. Randan, faz aquilo. Justamente que naquele momento existe um silêncio profundo, né? Imagina, na madrugada, né? 5 horas da manhã, às vezes até antes de 5 horas. Um silêncio profundo. E aí o ser espiritual, através da nossa essência, começa a mandar mensagens para você, sabe? Subliminares. Basta nós termos a percepção desses sinais. Sabe?
que nós precisamos é conceituarmos, não, é aguçarmos um pouco mais a nossa essência, largarmos um pouco aquela coisa fria da internet e buscarmos o que nós temos de essência. Por exemplo, aqui, essa 1 hora que eu faço, em torno de 1 hora que eu faço com vocês, aqui eu estou trabalhando a minha essência. Por isso que eu fico louco que chegue segunda-feira, esse momento. Fico mesmo, eu fico, sabe, contando o tempo para chegar esse momento, eu estar aqui trocando com vocês. Que pode parecer que eu estou falando sozinho, que eu estou aqui falando, né? Nada, eu estou dialogando com vocês sim. Porque eu sei que na mente de vocês estão dialogando comigo. E isso é uma percepção dos sinais. E assim eu vou sendo conduzido do que falar aqui. Tudo isso que eu faço às segundas-feiras, nada é programado, eu não me programo absolutamente nada, a única coisa que eu faço é entrar um pouquinho aqui, é o meu estúdio, é o meu lugar de atendimento terapêutico. Para quem não sabe, eu sou um terapeuta, eu sou formado em medicina tradicional chinesa, em ervaterapia e outras terapias, em Silva Mind Control, em Pranic Healing, em acupuntura emocional sem agulha, EFT. Então aqui é o meu consultório, aqui é meu estúdio de gravação, aqui é o estúdio de gravação de ensaio, ou seja, aqui é o meu pequeno espaço abençoado. Aqui está toda a minha essência, nesse quarto aqui. Tem toda a minha essência, entrou nesse quarto, aqui sou eu, total. E aí eu aguço, sabe, os sinais, a percepção dos sinais. Perceba os sinais. Sandro, meu primo, perceba os sinais. Pode ter certeza que vocês recebem sinais para tudo na vida. Ô, meu primo querido, tudo na vida. Relacionamento, trabalho, atividades, oportunidades. Sabe aquela coisa que me instala assim, caramba, às vezes acontece, né? Por exemplo, na música, eu me viro nos 30, né? Como diz na gíria do futebol, eu bato escanteio, né? E cabeceio. Eu cobro escanteio, vou lá na área e cabeceio. Na música eu sou meu produtor, meu empresário, eu faço meus arranjos, eu faço tudo. Mas é muito louco. Música, então, às vezes eu acordo de madrugada assim, pum, vem assim, eu começo a escrever, aí começa a vir ideias, e aí eu tô caminhando, na minha caminhada vem mais ideia, é uma loucura. São sinais. O que fazer? Às vezes, caramba, eu fico, pô, o que eu vou fazer? Não faz isso, Renan. São sinais. Percebam os sinais. Agora, procurem aguçar, sabe, isso dentro de vocês. Porque é lógico, se uma pessoa fria, uma pessoa mecanizada por internet, só por redes sociais e pela matéria, é baboseira tudo que eu estou falando aqui. Com certeza é baboseira. E nada contra, viva o livre-arbítrio. Se alguém achar, esse Randon é maluco, esse cara pirou na batatinha, que mané sinais, tem sinal nada, pô. Mané sinal, a vida é isso aí, é construindo o dia a dia, não tem isso?
Não, não é assim não. Perceba os sinais. Até antes de fazer, perceba os sinais. Perceba os sinais. Os sinais são fundamentais para tudo aquilo que queremos construir na nossa vida, seja o que setor que for. Os sinais são essenciais ao nosso cotidiano. Agora, precisamos ter sensibilidade. Precisamos aguçar a nossa sensibilidade. Precisamos aguçar a nossa essência. Precisamos aguçar o que nós temos de verdade como vida, que é o nosso eu interior. Como eu sempre falo, porque a matéria, isso aqui, ó, vai apodrecer na terra. Agora a minha essência não vai apodrecer. Essa vai adiante. Vai seguir o caminho. É isso. Perceba os sinais. Se você está com uma dúvida de alguma coisa na sua vida que você tem que fazer, seja a dúvida no campo que for, para. Sabe? Exatamente, Tânia. Sempre haverá sinal. Para um pouco. Sabe? Entra num quarto, no seu quarto, num local qualquer, sei lá, num local qualquer, no meio da natureza, vai sozinho pra praia, fica na beira do mar. Começa a conversar com o seu eu interior. Faça essa prática. Comece a conversar com o seu eu interior. O que fazer? Pode ter certeza que você vai perceber os sinais. A resposta vem através de sinais. Pratique isso. Pratique. Pode parecer papo de louco, né? Mas não é não. Isso é vida. Isso é vida real. Porque é o espiritual que nos rege. É o invisível que nos rege, não o visível. O visível é a matéria. O que nos rege é justamente o invisível. Creia no invisível, que é o espírito, a alma, as tuas interlocuções e ligações espirituais, a tua essência. Converse com o seu eu interior, faça essa prática. Muitas vezes eu faço isso caminhando. Sério. Caminhando eu fico ali pensando, aí vem tudo. Porque pode ser dinâmico, você não precisa entrar, lógico, você pode também entrar em meditação, entrar em relaxamento, ou parar, ficar em... Cada um tem, eu, por exemplo, eu consigo caminhar e, sabe, e absorver sinais. Lógico que eu não faço isso só caminhando. Quando eu acordo, quando eu vou dormir, às vezes no estalo, vem os sinais. É isso. Aguçem os sinais. Percebam os sinais. Trabalhem os sinais. Converse com o seu eu interior. Pratique a conversa com o seu eu interior. Que nada mais é do que o seu eu verdadeiro, a sua essência, aquilo que não vai morrer, o que é eterno em nós, que é a nossa essência. É isso. Bom, para variar, eu esqueci, mas ainda bem que eu lembrei a tempo. Quem puder e quiser pegar um copo d'água, nós vamos fluidificar durante a prática, né? Que nós vamos fazer agora, de vibração, de luz, de amor, de proteção, e por que não de cura? Né? Por que não? Né? O grande mestre Jesus diz
o seguinte: aonde houver mais de uma pessoa em meu nome, eu estarei presente. E com a presença dele, com certeza, a possibilidade de cura é eminente. Independente de você acreditar ou não, tá? Bem, voltando, quem puder e quiser pegar um copo d'água, a única coisa que eu peço, para quem tem, eu tenho 6 filhos de 4 patas aqui, 5 gatos e um cachorro. E 2, na verdade agora são 3, já apareceu um outro, gatos. Um é do meu vizinho, e os outros 2 aqui. Um apareceu, na verdade é da vizinha de trás também. Só uma que na verdade foi abandonada. Mas ela, Rogério, seja bem-vindo. Mas ela vive aqui, comida, eu dou a ração com potinho, a mesma que eu dou para meus gatos. Água filtrada, que eu dou água filtrada para os meus gatos todos, inclusive para os gatinhos aqui de fora, enfim. Abasteço eles de comida e bebida, né, de água direto. Então o que é que eu faço? Quando eu bebo a água, né, na vivência, eu deixo para eles. Né? Então quem tiver aí um filho de 4 patas, tá, deixa, põe no potinho deles, tá bom? Eu espalho pelos meus 4 potes que tem aqui pela minha casa. Então, é isso. Bebam água. No mínimo 2 litros por dia. Deixa eu dar uma dica aqui, preciosíssima. As pessoas se preocupam com a alimentação. As pessoas se preocupam em se cuidar, né? Como eu me preocupo. Alimentação, me cuidar, academia, caminhada, enfim, o que for. Mas a maioria das pessoas esquece algo que é fundamental e eu diria o mais importante, que é isso aqui, ó. Água. No mínimo 2 litros de água por dia. Se você praticar dessa prática, você vai ter uma mudança absurda no seu organismo. Eu, de um tempo para cá, e já tem algum tempo que eu faço isso, eu comecei a beber 3 copos d'água de manhã em jejum. São 600 ml. Eu acompanhava um médico, ele é... Ai, meu Deus. É que trata de estômago, da parte... enfim, intestino, estômago, enfim, eu esqueci o nome do... Bom, não importa. Um médico bem conhecido. E ele uma vez ele falou que o certo, é bom você tomar um copo d'água, mas que o certo seria tomar 600 ml. E ele explicou cientificamente. Eu comecei a beber em jejum. 600 ml de água por dia. Olha, o meu organismo deu uma guinada absurda. Absurda. Gastro. Obrigado, Jacé. Exato. Gastro. Então, é absurdo. Não dá para tomar 3... São 600 ml, são 3 copos d'água, né? Cada copo d'água tem em torno de 200 ml, então são 3 copos d'água em jejum. Então, beba um pelo menos, cheio, em jejum. E depois segura uma meia hora para comer ou beber seu café. Não beba café logo em cima não, tá? E nem coma nada. Espera uma meia horinha. Aí sim você faça a sua alimentação. Beba água normal, tá? Não é gelada não, tá? Água a temperatura normal. Pode ter, até se tiver um tempo muito quente, bota um pouquinho da gelada e mistura, mas o restante é água normal, tá? Não beba água gelada. Pode ser uma água fresca, pronto. Nossa, vocês vão ter uma mudança de organismo assim absurda, tá? Por isso que eu... Bom, fecha os olhos, que eu acho que eu já falei demais hoje, mas tudo bem. Acho que faz parte... São dicas importantes. Fecha os olhos. Fecha os olhos.
Relaxe o seu corpo. Relaxe a sua mente. Relaxe a sua alma. No relaxamento profundo, mais e mais profundo. Eu vou contar até 3, de forma decrescente. Cada contagem nós vamos inspirar, prender o ar e soltar bem devagar. 3, inspira, prende o ar, solta. 2, inspira, prende o ar, solta. 1, inspira, prende o ar, solta. Relaxa o seu corpo, relaxa a sua mente, relaxa a sua alma. Um relaxamento profundo, mais e mais profundo, trazendo toda a paz, todo o amor, toda a sensibilidade. Eu vou contar agora até 10. Mantenha a sua respiração calma, tranquila. E ao terminar essa contagem de forma decrescente, nós vamos estar todos em outra dimensão. Uma dimensão de luz. Uma dimensão que a nossa percepção dos sinais vão estar aguçados, prontos para recebê-los. 10. Mais e mais profundo. 9. Mais e mais profundo. 8. Mais e mais profundo. 7. Mais e mais profundo. 6. Mais e mais profundo. 5. Mais e mais profundo. 4. Mais profundo. 3. Mais e mais profundo. 2. Estamos todos numa dimensão de luz, uma dimensão de paz, de amor, aguçando os sinais da nossa vida, da nossa caminhada. Sinta seu corpo relaxado, sua mente e sua alma. Vamos praticar, todos nós, um ato tão fundamental, esquecido por grande parte da humanidade, que é o amor ao próximo. Vamos mentalizar pessoas
E animaizinhos também que possam estar precisando. Nós vamos enviar energias de luz, de proteção e, por que não, de cura. Mentalize as pessoas que possam estar precisando desse momento. Vou mentalizar uma amiga que pediu hoje, ela não está na live, mas é uma querida amiga que pediu, está passando por um momento complicado. Uma outra que está aqui, está nessa live, familiares dessa amada amiga, está passando por momentos de doença, também complicado. E todos aqueles que possam não estar na minha mente nesse momento, visualmente, mas vão estar energeticamente. Toda a luz, toda a proteção. E por que não a cura? Até porque, aonde se tem fé, o impossível jamais existirá. Vá, não peques mais. A sua fé te curou, diz o Mestre Jesus. A sua fé te curou, diz o Mestre Jesus, o médico dos médicos. Mentalize essas pessoas agora. Pode ser animaizinhos também. Mentalize. Mentalize essas pessoas sorrindo. Vamos emanar energias de luz. E para esses animaizinhos também. Agora. Assim seja. Em teu nome. Estamos agora num grande campo, todos nós. Um jardim. Um lindo jardim. Em busca de sinais. Estamos caminhando por esse jardim. Caminhando por esse jardim, todos nós. Visualizamos uma árvore e sentamos, encostados nessa árvore. Deixa a sua mente agora trabalhar a sua intuição.
Solte a sua mente agora e deixa vir a intuição que você necessita agora. Assim seja, em teu nome. Uma luz branca envolve a nossa cabeça nesse momento, penetrando pelo nosso cérebro, tirando toda a mágoa, toda a tristeza, toda a angústia, toda a raiva, trazendo bons pensamentos, trazendo intuições, sinais para o nosso cotidiano. Essa luz que envolve a nossa visão, audição, olfato, revigorando todos esses órgãos. Essa luz que envolve o nosso sistema respiratório, revigorando o nosso sistema respiratório e, se for necessário, tratando. Essa luz que envolve o nosso sistema urinário, órgãos genitais, revigorando o nosso sistema urinário, se for necessário, tratando. Essa luz que envolve o nosso sistema digestivo ou digestório, como queiram, revitalizando o nosso estômago, intestino, pâncreas, fígado, se for o caso, tratando. Essa luz que envolve o nosso sistema cardiovascular, veias, artérias, envolve o nosso coração de amor, tirando toda a tristeza do nosso coração, angústia, envolvendo de amor e paz o nosso coração. Que sejamos semente do amor em todo lugar que nós estivermos. Essa luz que envolve o nosso sistema ósseo, muscular,
células, revigorando nossas células. Essa luz que envolve o nosso corpo, a nossa mente e a nossa alma. Assim seja. Em teu nome. Agora eu vou contar até 3. E ao disser o número 3, nós vamos abrir os olhos, nos sentindo muito melhor do que antes. 1, 2, 3. Abra os olhos. Abra os olhos. Adair, Mônica, ô Mônica, quanto tempo, Denise. Bem, quem tiver um copo d'água, pegue o copo d'água, põe a mão aqui em cima, no copo. Se não tiver, não tem problema, põe a mão aqui no chakra cardíaco. Mentalize aquilo que você está precisando. Mentalize aquilo que a sua intuição aguçou nesse momento. De coisas que você tem que fazer na sua própria vida. Mentalize. Agora. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentações, mas livra, Pai. Livra todos nós de todos os males que podem nos ameaçar. Assim seja. Em teu nome. Beba água. Isso aqui eu vou deixar para os meus filhos de 4 patas. Josi, seja bem-vinda, bem-vindos. É isso. Bom, se eu não falei o nome aqui de alguém, me perdoe. É isso. Que a gente possa perceber os sinais do nosso cotidiano. Creiam. Os sinais, eles se apresentam às vezes onde mesmo menos esperamos. Basta que tenhamos a percepção de deixar que eles venham para nos prevenir, muitas vezes com ideias, com ideais, muitas vezes com proteção. Portanto, perceba os sinais. Vamos dar as mãos. Quanta luz nesse ambiente, descendo sobre nós, vibrando em nossa mente. Quanta luz, quando assim em prece, quando a alma cresce aos olhos de Jesus. Quanta luz, quando em oração
A voz do Mestre fala ao nosso coração. Quanta luz descendo sobre nós. Quanta luz, quanta luz. É isso. A sensibilidade que existe dentro de mim para reconhecer os sinais. Reconhece a sensibilidade que existe dentro de você. Até a próxima segunda-feira. Percebam os sinais. Gratidão.